Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Aproveita, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto, Deus abençoe você e sua família. Diga autoridade! Isso, autoridade. Eu estava ali, espírito de oração. Eu dizia: Senhor, me confirma a tua palavra. Me confirma o que tu queres fazer nesse momento. E com muita clareza o Espírito Santo disse: autoridade. E eu disse: Senhor. Ele disse: diga ao meu povo que eu estou dando autoridade. Você está desenvolvendo autoridade nesse processo. Você pensa que está fracassando, pensa que está naufragando. Você pensa até que é o seu fim, ou que isso pode vir a ser seu fim. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não, eu estou usando esse processo, porque o que eu vou te dar é... E a autoridade autoridade não é uma coisa que você ganha, a autoridade é uma coisa que você conquista. Você está me ouvindo? Autoridade não é como um dom que você recebe porque pede, não. Autoridade você não ganha, a autoridade você conquista, você desenvolve. E o que é autoridade? Direito de exercer poder. Isso é autoridade, direito de exercer poder. Não estou exercendo poder porque eu quero, senão isso só faria de mim uma pessoa autoritária. Isso não determinaria a minha autoridade. Não suportamos pessoas autoritárias. Por quê? Porque a vida delas é uma incoerência ao que elas ordenam. E se autoridade é direito de exercer poder, tal autoridade só pode ser adquirida se tal poder for vivido. E esse poder, para ser vivido, ele precisa ser experimentado para ser provado como poder. Eu vou te dar um exemplo. O texto diz que quando Jesus ministrou na sinagoga, criou um alvoroço e todo mundo ouvia ele falar. E então, do lado de fora, os que não tinham ouvido ele ministrar começaram a perguntar como é que era que ele pregava, sobre o que ele falava. Afinal, estava tão cheio e tanta gente o seguindo e o amando e reconhecendo que ele tinha poder, né? Então diga aí, o que é que ele fala? E então aqueles que haviam ouvido Jesus ministrar respondiam dizendo: olha, ele fala o que nós já sabemos. O que significa? Olha, ele não está pregando nada que a gente não conhece, ele está usando o texto sagrado. Só que ele fala como quem tem autoridade, era o que respondia. O que estão querendo dizer então sobre Jesus? Estão dizendo: olha, ele fala palavras que nós já conhecemos, só que quando ele fala a gente se sente diferente, porque a palavra na boca dele é verdade. E por que isso vai acontecer com Jesus? Porque Jesus é o verbo vivo que se fez carne. Então, quando ele dizia, por exemplo, ministrando: em verdade vos digo, isso não é um bordão de pregador, isso não é uma gíria, isso é uma realidade. O que ele estava querendo dizer era: sou a verdade que prego e sou a verdade que ordeno, porque eu e essa palavra somos a mesma pessoa. Então é muita autoridade. Jesus ele não recebeu essa autoridade de graça. Por ser o Filho de Deus, isso não eximiu ele de ter que conquistá-la. Você está me ouvindo bem? Pode continuar de pé, já vou deixar você sentar. Ele não eximiu-se. Ele não foi livre. Ele também teve que conquistá-la. Se você observar o momento de assunção, ou seja, quando Jesus começa a subir depois do período de 40 dias andando sobre a terra pós-ressurreição. Presta atenção, quem está comigo diga amém. Se você observar essa fase do ministério de Jesus, você vai perceber que quando ele está indo, de acordo com o relato do apóstolo, vai dizer o seguinte acerca dele: que à medida que ele ia subindo por entre as nuvens, despojou principados e potestades. Então, aonde havia um demônio que tinha uma área de autoridade, de legalidade aqui na terra, eles começaram a se subordinar diante de Jesus, dando a ele absolutamente tudo que temporariamente estava sobre o domínio deles. E como que isso acontece? E por que que isso acontece? Por causa da morte de cruz.
Lá ele pagou o preço, literalmente, pelos nossos pecados, não com grana, mas com sangue. Naquele momento, depois de 33 anos e meio de vida, sendo sujeito às mesmas paixões que qualquer homem, porque ele estava revestido de corruptibilidade humana, seu sangue puro, imaculado, seu coração inocente, em nada lhe foi achado falta alguma, nunca pecou, o pecado não lhe conheceu, mesmo que ele soubesse o que era. Então tudo isso foi um caminho de conquista, quando ele triunfa no Calvário e ressuscita ao terceiro dia, e foi-lhe dado. Aí veja, esse dado não é antes disso tudo, esse dado é depois disso tudo. Então foi um processo de conquista. Não foi lhe dado como quem herda, foi lhe dado como quem merece. Não foi lhe dado por nepotismo divino, foi lhe dado porque ele pagou o preço. Não teve por usurpação ser igual a Deus e ser Deus, mas antes, que diz o apóstolo na carta aos Romanos, mas antes renunciou qualquer vantagem, renunciou qualquer grandeza de divindade que pudesse colocar ele em um lugar onde fosse fácil conquistar. Não, passou todo o processo, homem de dores, Lucas capítulo de número 4, e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Grita aí para mim, por favor, deserto. Veja, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de 40 dias e 40 noites não caiu, não pecou, renunciou, sofreu, pagou o preço e foi aprovado, seguiu o ministério santo, puro, limpo, imaculado. Ele não precisava que ninguém desse testemunho dele, porque ele tinha testemunho do próprio Deus, e ele dizia: eu não busco a glória dos homens, eu busco a glória do meu Pai. O que ele está dizendo? O reconhecimento de Deus para mim. Por quê? Porque o reconhecimento dos homens só te dá autoridade diante dos homens, mas o reconhecimento de Deus te dá autoridade sobre tudo que está abaixo do nome do Senhor, e no nome dele você conquista também, você entra também, você é empoderado também, você é cheio de autoridade também. Então eu quero que você coloque isso na sua cabeça: Jesus não foi quem foi, é quem é e para sempre será, porque fez uso do seu direito de hereditariedade de filho. Não, ele renunciou isso para provar para nós que essa unção é legítima, essa autoridade é legítima, e ela pode ser conquistada e deve. Então eu usei o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. E aí eu estava ali, o Espírito Santo falou comigo: autoridade. Está vindo uma unção de conquista sobre nós aqui. Por essa palavra, eu vou repetir: está vindo uma unção de conquista sobre nós aqui. Como assim, Camila? Ou você vai conquistar, você vai avançar, você vai romper. Ei, eu não organizei essas palavras em ordem para parecer bonitinha, não. Eu estou falando debaixo de uma autoridade profética que nos foi constituída por Deus para esta noite. Então eu vou repetir, não fique apático diante dessa palavra, mas demonstre que ela é para você. Estamos debaixo de uma unção de conquista. Você vai romper, você vai conquistar, você vai tomar posse de territórios físicos e espirituais, porque o Senhor vai te dar autoridade à medida que você avança. Conquiste. Vou contar de 1 a 3, você vai gritar pro vizinho aí: conquiste. Eu não contei até 3 ainda, e sem ansiedade Jesus te cura. No 3, é 1, é 2, é 3, diga: conquiste. Senta repetindo: autoridade. Senta.
Senta sussurrando, autoridade, 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 autoridade. Autoridade. Então o que é autoridade? Autoridade é direito de exercer poder. Direito adquirido por conquista, por processo. E não como se fosse lhe dado como um presente ou como um privilégio que não requer esforço. Quantos estão entendendo o que é autoridade? Quantos estão entendendo que é isso que Deus quer que você tenha? Glória a Deus, a autoridade. Eu estava ali, o Espírito Santo falou para mim, a autoridade. E em Gênesis 21 eu tenho alguém que é muito bom para nós nos espelharmos hoje aqui, para entendermos o que Deus está nos propondo. E eu quero orar sobre essa palavra ainda esta noite. Gênesis capítulo de número 21. Preste atenção. O texto vai falar que chegou o tempo do cumprimento de Sara dar à luz a Isaque, o filho da promessa. Quantos já ouviram falar aqui de Sara, esposa de Abraão? Pouca gente. Quantos têm preguiça de levantar a mão? Então veja, Sara, esposa de Abraão, recebe uma promessa. Abraão recebeu essa promessa. O filho da promessa se chamava Isaque. Ele é o filho da aliança. Só que Sara, estéril, 25 anos haviam se passado. E antes de todo esse tempo transcorrer, eles ainda não conheciam Deus assim como nós conhecemos. Eles ainda estavam caminhando com o Senhor. Eles não tinham a oportunidade de ter todo o currículo de Deus em suas mãos. E então Sara teve uma ideia de colocar Agar na cama de Abraão. E ela disse, olha, deita com a minha serva Agar e dela vai nascer o filho da promessa. Rapaz, isso deu uma confusão tão grande que essa confusão existe até hoje entre Palestina e Israel. E tudo isso foi por causa desse dia, dessa ideia que Sara teve, porque o tempo passava, ela não gerava, e ela teve essa ideia, achou que podia dar uma ajuda para Deus e deu tudo errado. Então Agar passa a gerar esse filho, que é Ismael. Qual é o nome do filho de Agar? Qual era o nome do filho da promessa? Isaque. Então Isaque era o filho de Sara, Ismael o filho de Agar, a serva, a egípcia. Desde que isso aconteceu, criou um ambiente familiar desastroso dentro da casa de Sara e de Abraão. E aí a gente vai perceber que os anos se passavam e esse ambiente não mudava. Em Gênesis 21 você vai ver que Sara agora já é uma mulher realizada. Ela está andando pela casa no dia da festa, que ela fez uma festa, um banquete pelo desmame de Isaque, o filho dela. Só que a alegria dela não é completa, porque ela vê o filho da serva, que ela chama de escrava, porque ela está com tanta raiva, o filho da serva zombando do menino dela. E a verdade é que o problema não é esse. O problema é que Agar não desce na goela de Sara desde o dia em que ela passou a gerar. E ela vem trazendo aquele problema já há muitos anos dentro de casa. E aí quando chega nesse dia, a realização dela não é completa, porque a serva está lá junto com o menino, que é o filho que ela falou para a menina lá deitar com o marido dela. Resumo da história. Aquele dia vai ter uma confusão e Sara vai dizer, olha, deita fora esta escrava e o filho desta escrava, porque o filho dela não vai herdar com o meu filho Isaque. Aí o coração de Abraão fica pesado e ele pensa, como é que eu vou botar agora fora esse menino? Eu imagino o coração dele pesado dessa maneira, porque por mais que Isaque fosse o filho da promessa, veio de Ismael o primeiro sentimento de paternidade. A primeira pessoa que disse para Abraão pai não foi Isaque, foi Ismael. Então, como é que se rompe isso dessa maneira? O coração dele fica muito pesado e aí a voz de Deus se manifesta a Abraão. E aí o Senhor vai dizer para Abraão, Abraão, não temas fazer o que Sara, tua mulher, te diz, mas em tudo que ela falou, faz. Ou seja, coloca Agar e o menino para fora. E aí o Abraão vai pegar e vai colocar Agar e o filho dele para fora. Vai dar apenas um odre de água e um pouco de pão. E essa mulher vai sair de madrugada naquela mesma noite. Só que ela não foi fugida. A primeira vez que ela fugiu, Deus mandou ela voltar. Só que dessa vez ela está saindo pela porta da frente. Está muito humilhada, mas está saindo pela porta da frente.
Dessa vez ela não está fugindo, ela está sendo despedida. Então assim, o cenário parece desastroso, mas na verdade, na condição dela que era uma serva, como você vê, Sara na hora que está com raiva chama ela de escrava. Então na condição dela, a única maneira de se tornar livre não era fugindo, era se de fato ela fosse o quê? Despedida, mandada embora, alforriada. E foi o que ela conseguiu, e conseguiu isso com o seu filho, apesar desse filho ser filho de Abraão, mesmo não sendo reconhecido pela esposa dele, a Sara. Sai essa mulher numa condição, irmãos, precária, numa condição difícil. Todas as vezes que eu passo os olhos rapidamente por cima desse texto, eu lembro dos dias de hoje e eu penso, rapaz, se isso fosse para a vara de família, Abraão rico do jeito que ele era, ele estava no sanhaço. Porque como é que ele despede na condição que ele tinha uma mulher, sem uma carroça, sem um cavalo, sem um servo, sem um nada, dá para ela só um pouco de água, um pedaço de pão e manda ele embora. E vai-se embora. Então essa mulher sai no meio da noite, sozinha, no meio de um breu e começa a caminhar sem direção. Na verdade, Agar está vivendo o maior momento de libertação da sua vida, porque aparentemente quando ela sabia para onde ia e podia ir para qualquer lugar, a verdade é que no final ela nunca estava indo para lugar nenhum. Ela estava sempre sendo obrigada a acompanhar alguém, porque ela era uma escrava e estava presa à família de Abraão. Agora hoje, nesse dia que ela vai embora, ela está no pior cenário por um lado, mas no melhor cenário por outro. Você tem que entender que existem coisas das quais Deus permite que sejam usadas contra nós, e aparentemente por um momento parece que aquele é o pior cenário da nossa vida, mas é a única maneira de Deus promover a liberdade que de outra forma jamais seria conquistada. Se isso não acontecesse com Agar, ela ia ser rica, mas ainda ia ser escrava. Ela ia ter empregada, mas ainda ia ser escrava. Ela ia estar morando numa tenda maravilhosa, mas ainda ia ser escrava. Então não era o que ela tinha, era quem ela era. E ela nunca podia ser, mesmo que tivesse tudo que a casa de Abraão pudesse dar para ela. E por que não podia? Porque nada do que ela tivesse mudaria uma condição. Qual? Para sempre ela seria escrava. Só que neste dia ela sai sem nada, mas sai com tudo. Eu não sei para quem, mas talvez você esteja num cenário hoje aonde você diz: Camila, autoridade para quem? Eu não tenho nada. E Deus está dizendo: você não tem autoridade sobre o que você tem, se primeiro não tiver autoridade sobre quem você é. Você primeiro precisa ser livre. Autoridade emprestada não é autoridade, é concessão. Livre, sai ela com esse menino, vai andando errante pelo caminho. Por quê? Porque aparentemente ela não tem direção, ela não sabe para onde vai. E às vezes quando não sabemos para onde nós estamos indo, de tão desprovido de recursos e até mesmo, por que não dizer, de emoções saudáveis, às vezes é um momento que nós estamos mais leves para sermos conduzidos pela mão de Deus. Você sabia disso? Porque você não está pondo nada à prova. A direção que Deus te der, você vai aceitar. Você não sabe para onde vai? O que Deus mandar você fazer, você faz. Por quê? Tu não tem mais nada a perder. E aí você fica leve, fica um instrumento leve e de fácil manuseio na mão de Deus. Para onde o vento de Deus te soprar, você vai. Então H pensa que está perdida. Completa para mim, por favor. H pensa que está completamente, mas não está. Ela está sendo guiada. Porque o Senhor vai dar para Abraão, não deu para ela, mas deu para Abraão uma garantia dizendo: ó, pode mandar ela embora, porque em razão do menino ser tua semente, eu vou cuidar desta serva. E do filho dela. Agora eu te pergunto, ele falou isso com ela? Não, mas falou com Abraão. Então veja, ela está sendo guiada por Deus e não sabe. Ela me faz lembrar agora a Arca de Noé, que não tinha. Como é que é o nome daquele negócio que o marinheiro usa para virar o timão? A Arca de Noé não tinha timão. É interessante porque se você olhar direitinho, como diz missionária Sheila Xavier, a Arca de Noé, ela não navegava, não pela mão de Noé, ela tão somente flutuava. Aí eu te pergunto, Noé sabia para onde estava indo, gente? Fala aí com inteligência, Noé sabia para onde estava indo?
dentro de uma arca de madeira que não tem timão. Ele sabia para onde ele estava indo? Não, mas diga para mim, ele repousou direitinho no Monte Ararat, como se fosse estacionado por um carro com baliza e cone. Então diga para mim, mais uma vez eu vou perguntar, ele sabia para onde ele estava indo? Mas ela estava sendo guiada pelo vento de Deus, pelas águas de Deus, pela corrente de Deus o tempo todo. Você se olha agora e você pensa: Camila, minha vida parece sem rumo, minha vida parece sem direção. Só parece, porque nessa noite você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa. Então nisto eu vejo que Deus está te guiando. Deus está te guiando. E este caminho que parece perdido, este deserto que parece sem rumo, estas vias por quais você tem passado, vias emocionais que você não tem controle, vias financeiras que você não tem controle, vias familiares que você não tem controle, Deus está dizendo, e não tem mesmo, porque desta vez o mapa não está na tua mão, mas você está na minha. Não, eu vou falar de novo. Deus está dizendo, o mapa não está na tua mão, e quando o mapa não está na tua mão, é porque você está na minha mão, diz o Senhor. Você vai chegar, você vai passar, vai passar pelo escuro, vai passar pelo medo, vai passar por angústias, tristezas, dores, dissabores. Olha para quem está do teu lado e diz: está passando. Não, olhe para ele, deixa eu explicar melhor. Diga assim: você está passando. Fala, diga: você está passando. Ela vai passando. Pelo que ela vai passando? Irmão, tem coisa que ela vê, tem coisa que ela não vê. Porque a mulher foi despedida de noite no meio da madrugada, ela foi indo e foi passando. E você acha que ela sabe por tudo que ela está passando? Eu tenho certeza que passou bicho do lado dela que ela não viu, passou bicho que ela viu, passou momentos que não passou ninguém. Ixi, tanta coisa deve ter acontecido nesse caminho de peregrinação, aonde só Deus sabe onde ela vai parar. Resultado, o dia amanhece, ela já caminhou muito, está parada agora em um lugar. Ela não sabe que lugar é esse, ela só percebe que é nítido, ela está num deserto. Onde H parou? Bora, onde H parou? Parada nesse deserto agora. O menino começa a chorar, a água do odre acabou. E ela pensa: vou morrer. E o menino não para. Ela olha para o menino e pensa: o menino vai morrer também. Para que eu não veja o menino morrer, escute, para que eu não veja o menino morrer, eu vou colocar ele debaixo de um arbusto e vou me distanciar dele, Aí ela pega o menino, coloca ele debaixo de um arbusto, e o menino chorava. O texto diz que o menino... E ela não queria ouvir a voz do menino chorando. Rapaz, se mãe ouve menino chorar, até quando o menino não chora. Às vezes a mãe está num estado, o menino está no outro. Ela: menino, parece que eu ouvi fulano me chamando, parece que eu ouvi o choro do menino. Então ela teve que manter uma distância considerável, uma distância longa. Diga assim comigo: uma distância longa. Para você não perder, diga: uma distância longa. E aí a palavra de Deus vai utilizar um termo na escrita para aferir distâncias longas. E aí o que H vai colocar, ou o que vai ser colocado no texto sobre o quanto H se distanciou de Ismael, porque ela pensava: eu vou morrer, mas o menino que é menino vai morrer primeiro. Então, para que eu não veja o menino morrer, vou me distanciar dele. Aí o texto diz assim, ó: e distanciou-se dele cerca de um tiro de arco. De um tiro de arco. Arco de quê, gente? De flecha. Então é um arco sendo entesado. Puxa. E o mais apertado que você consegue puxar, solta. Basicamente é essa a distância que H toma do menino. Para que eu não veja o menino morrer, coloca ele embaixo e se distancia cerca de um tiro de arco de flecha. Gênesis 21. E aí a gente vê que essa medida para aferir distâncias, ela é rara na Bíblia. Poucas vezes você vai ouvir isso. Você vai ouvir por pelo menos 3 vezes tiro de pedra. E distanciou-se cerca de um tiro de pedra. Vai ver, por exemplo, Jesus fazendo isso para orar com os discípulos. E distanciava-se dele cerca de um tiro de pedra. Um tiro de pedra é uma distância mais curta. Então, o tiro de pedra é a medida utilizada para aferir uma distância que ainda é distância, mas é uma distância mais... É raro alguém distanciar-se tanto de alguém cerca de um tiro de arco, de flecha. Foi a medida da distância que H tomou desse menino.
Porque ela pensa, o menino vai morrer. Então, para que eu não veja o menino morrer, para que depois eu também não morra, distanciou-se dele. Eu quero que você guarde isso. Distanciou-se dele quanto? Qual é a medida? Quanto? Pronto. H está nesse momento do deserto pensando, estou desesperada, vou morrer. Só que ela está passando por esse deserto. E quando você está passando, por mais que você esteja passando, o fato de ser um deserto, o fato de carregar consigo aqui atrás uma história de abandono, de rejeição, você desenvolve a certeza de que vai morrer. Só que H não morre nem o menino. Aí o versículo 20 do capítulo 21 vai encerrar esse momento que eu estou pregando para vocês, dizendo assim, olha, Deus estava com o rapaz que cresceu e habitando no deserto. Ele se tornou o que, gente? Então preste atenção, eu encerro aqui para a gente orar. Há uma ânsia no meu coração para orar sobre essa palavra. A medida que ela usou para aferir o que ela jurava que ia ser o quê? A morte. Foi a especialidade. Eu quero que você diga isso comigo agora. Diga especialidade. Agora você vai ministrar sobre você mesmo. Diga especialista. Profetize essa palavra. Diga eu não vou morrer. Diga eu não vou morrer. Eu vou me tornar especialista na área que foi medida para me matar. Diga de novo, eu não vou morrer. Eu estou te dando uma chance de saltar uma cova hoje, pelo poder da palavra. Então quando eu te pedir para repetir, não fique pensando, repita. Abra a boca e diga, eu não vou morrer. Diga, eu não vou morrer. Eu vou me tornar especialista daquilo que queria me matar. Quando a depressão não te mata, Deus usa você para matar a depressão na vida das pessoas. Quando doenças em estágio terminal não mata você, Deus usa você para animar quem estava na beira de um abismo. Quando a traição que tentou acabar com teu casamento, ela não acaba com você, Deus te usa para acabar com o divórcio em casamentos que estavam prestes a se deteriorar. Deus está dizendo, ei, se você está aqui é porque ainda não morreu. E se você não morreu, é porque ainda dá para você superar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a esta igreja nesta noite. Porque assim diz o Senhor, nada que te matou, nada que tentou te matar, nada disso teve o poder de te parar. E agora você vai dar uma resposta. E qual é a resposta? Tudo que não me mata me fortalece. Agora eu vou superar. Agora eu vou superar. Oracandalaia. Pega na mão desse crente. Não pede licença não. Pega na mão desse crente e diga pra ele, nesse deserto, você não morre. Você passa e cresce. Você vai superar tudo que veio pra te matar, tudo que veio pra te destruir. Dê um salto dessa cadeira, porque eu vou orar pelos flecheiros do Senhor nessa noite. Dá teu grito de vitória. Oh glória, eu estou vivo. Veja, me ouça com atenção para que possamos orar debaixo dessa palavra. Me ouça. Aleluia, aleluia. Meu Deus. Por que João diz que Jesus, no Apocalipse, naquela visão, na revelação, João diz que ele tem a chave do inferno e da morte?
Porque você só tem autoridade. Escute isso. Eu tenho que falar isso que é para você entender como é que você tem que entrar nesse fevereiro. Presta atenção. Você lembra que eu disse? A autoridade é dada ou conquistada? Bora! É dada ou conquistada? Estufa esse peito, vai pra cima! A autoridade não é dada, a autoridade é conquistada, adquirida, tomada. O reino do céu não é dado. O reino do céu não é dado. Jesus disse no dia que João Batista morreu: o reino do céu é tomado. E é tomado como? Bora! Esse comportamento de culto via osmose me irrita. Por isso que entra, sai e não muda nada. Porque tá tudo aqui, mas você não pega, você não toma. Tem que ir pra cima. Ei, pra cima. Porque Jesus desdenha da morte, no sentido de para ele quem morre é como quem dorme, porque para ele a morte e o sono é a mesma coisa. Quem está me ouvindo aí, diga amém. O que dá a ele autoridade para esse comportamento? Ora, era sexta-feira e nesse dia ele morreu. Quem lembra aí que Jesus morreu? Lembra não? Morreu mesmo. Morreu. Sexta-feira Jesus morreu. Sábado, morto. Domingo de manhã bem cedinho, os anjos vão dizer a Maria: porque procura aquele que vive, porque procura aquele que vive, porque procura aquele que vive entre os mortos. Ele não está aqui, Maria, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Porque Jesus tem autoridade sobre a morte. Não é porque ele passou, não é porque a morte, isso aqui vai ficar maravilhoso porque vai dar para ser compreendido perfeitamente. Não foi a morte que passou por ele, foi ele que passou por ela. Camila, faz diferença? Faz diferença. Sabe isso que você está passando? Essa depressão que você está passando, essa dificuldade financeira que você está passando, essa crise conjugal que você está passando, essa frieza espiritual que você está passando, essa tentação que você está... Eis aí a grande questão. Você está... O que isso significa? Imagine aqui agora todo esse território a percorrer. Se eu ficar parada, é ele que passa por mim. Mas se eu atravessar e não parar de caminhar, sou eu que estou passando por ele. E no mundo espiritual eu estou dizendo: você não passa por mim, sou eu que passo por você. E enquanto eu passo, eu sinto frio, fome, sede, calor, mas sou eu que estou passando. Enquanto eu passo, eu sou moído, envergonhado, humilhado, mas sou eu que estou passando. Jesus na sexta-feira é moído, cuspido, caluniado, mas é ele que está passando. No sábado, há trevas sobre a terra, os discípulos estão com medo e ele está passando. Ele está passando. Ele está entendendo? Pare de achar que esse deserto vai te matar. Deus está dizendo: ele não passa por você, é você que passa por ele. Passa por ele, passa por ele. Atravesse esse câncer, atravesse essa quimioterapia, atravesse esse abandono, atravessa esse abuso, atravessa essa violência sexual. Ela não passou por mim, eu vou passar por ela. Eu vou ser mãe independente dela, eu vou ser esposa independente dela. Eu vou mostrar que ela não passou por mim, fui eu que passei, eu atravessei.
e me tornei. Meu Deus, que autoridade está descendo aqui. Eu me tornei. Eu me tornei. Escute, escute. Escute. Na casa de Abraão, é o filho bastardo, por mais que seja filho. Na casa de Abraão, é a escrava, por mais que more numa excelente tenda. No deserto não tem tenda, mas também não tem chacota. Em Berseba, o texto não diz o que eles têm. Em Berseba, o texto diz quem eles se tornaram. Ela se torna livre e ele se torna especialista naquilo que foi utilizado para aferir a medida da sua morte. Você tem que atravessar isso. Lembre comigo agora, lembre comigo agora. Mar Vermelho. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que vamos trocar marcha por atravesse? Só para a gente entender esse momento. Diga ao povo que isso significa que o povo vai passar pelo meio do... Aí abre o mar e o povo começa a passar. Quando o último hebreu aponta do outro lado, o que vai acontecer com o mar? Mas quem vai estar passando? Os egípcios, Faraó, seus carros, cavalos e cavaleiros perseguindo o povo de Deus. O povo de Deus passa pelo mar, mas o mar passa pelos egípcios. Quando eles entram, o mar se fecha. Deus está dizendo, você não está entendendo não? Que eu estou abrindo o caminho no meio dessa luta. Você não recebe a autoridade pelo que passa por você, pelo que se passou. Eu já passei por isso. Passou por isso e fez o que com isso? Guarda uma mágoa. Então foi isso que passou por você. Isso aí eu já passei por isso também, Camila. Passou por isso? E o que você fez em cima disso? Isso aí é um trauma que eu tenho até hoje. Então foi isso que passou por você. Agora, você se tornou uma autoridade nessa área que um dia você foi esmagado. Pobre de maré desci, família desacreditada, hoje é um empresário. A pobreza não passou por você, foi você que passou pela pobreza. Você se tornou alguma coisa. Família disfuncional deu tudo errado, mas hoje você construiu a sua. Então não foi a família disfuncional que passou por você, foi você que passou por ela e se tornou alguém de família. Eu quero que você entenda isso. Você tem que sair daqui hoje dizendo, estou passando pelo que eu estou passando. Não é para eu morrer, é para eu ter autoridade. Porque quando eu falar disso aqui, vai ter manifestação de poder. Porque eu não estou falando do que eu ouvi, eu estou falando do que eu venci. Eu quero orar por você que está passando por uma situação que até o dia de hoje você pensou, eu não vou aguentar. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você vai passar. E o que era usado para medir sua morte vai se tornar a sua área de especialização, de sucesso, de triunfo. Se tem alguém aqui assim, levante a mão agora. Mão direita para o céu. Mão direita para o céu. Mão direita para o céu. Você vai fechar os olhos e vai abrir a boca. Não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. Fecha os olhos, abre a boca. E você vai começar a rogar ao Senhor. Senhor, a área da minha vida que está me esmagando, que está difícil, é essa, é a finança, ou é a família, ou é a vida espiritual. Escolha uma coisa. Eu estou te dando uma direção. Receba autoridade em cada área, uma de cada vez. Escolha uma área para conquistar agora. Agora, vai.
Se é maternidade, diga: Senhor, eu preciso conquistar meu filho. Se é na empresa e nos negócios, Senhor, eu preciso conquistar autoridade financeira, empresarial. Me dá governo na área dos negócios. Se é espiritual, Senhor, eu preciso vencer minhas batalhas espirituais, minhas batalhas. Apresente uma coisa. Eu estou dando aqui opções, mas eu quero que você pegue aquela que está te desafiando, a que faz você pensar em desistir. Coloque ela agora em oração. Vamos embora, não abaixe essa mão não. Não abaixe essa mão não. Não abaixe essa mão não. Levante a mão. Eu vou fazer guerra agora. Eu vou fazer guerra agora. Eu não tenho autoridade em todas as áreas, mas eu tenho em algumas delas. E se tem uma coisa que Deus me deu autoridade, é para vencer algumas batalhas espirituais. Então eu vou pedir algo agora. Você vai tentar manter um nível como esse que você está batendo agora, mas sem prato e mais tambores. Eu vou elevar minha voz, mas você não eleva a bateria. Você vai manter esse nível. Levanta a mão. Ah, Camila, vou ficar sentado aqui recebendo. Desculpa, eu não vim guerrear por você. Eu vou orar agora por aqueles que querem conquistar. Camila, eu não quero que ninguém vá por mim, não. Eu só quero que Deus me capacite para que eu vá. Eu quero que Deus me dê graça para que eu passe por isso, sem murmurar, sem pecar, sem me desviar. Levante essa mão, apresenta para Ele. Se é finança, se é espiritual, vambora, vai. Coloca aí uma coisa. Se é vício, coloca aí uma coisa. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, em nome de Jesus. Não é no meu nome, é no teu nome. E em nome de Jesus, aqui ou em casa, aquelas pessoas que se puseram de pé agora mesmo, aquelas que levantaram as mãos agora mesmo, empodera elas de uma unção poderosa para desatar julgos de cadeados e de fortalezas do império da maldade, do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Empodera ele, empodera ela pela força do teu Espírito Santo, de dentro para fora. Eu não sei qual é o deserto, se é financeiro, se é espiritual, se é familiar, se é emocional, mas cuida dele como tu cuidou de Agar, cuida dele como tu cuidou de Ismael, e faça ele neste tempo, neste ano ainda, se tornar a autoridade nessa área que quis humilhá-lo, a autoridade nessa área que quis deprimi-la, a autoridade nessa área que quis destruí-lo. O sangue de Jesus tem poder, dá autoridade ao teu povo, unção de conquista ao teu povo, para que demônios sejam repreendidos, enfermidades sejam repreendidas, curas sejam liberadas e um renovo. Um renovo. Renovo espiritual. Faz o teu povo nessa noite, ainda antes do culto acabar, ter uma posição de soldado, de valente, de guerreiro, de flecheiro. Gente que acerta o alvo, gente que não desiste, gente que não morre, gente que se torna autoridade contra tudo que o queria matar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Diga amém, grite amém, declare. Bora pra cima, pra cima.